Tal de ignorar componentes de magia. Cara, quando o guerreiro vai bater, ali, pega a espadinha, D8, soma a força, 6 de dano. Pega a espadinha, 4 de dano. 7 de dano. Chega o mago, 5d6. Então a magia, ela tende a fazer coisas que a pessoa não consegue fazer por conta própria. Todo mundo tem que escalar. O mago passa andando. Todo mundo tá pra morrer. O clérigo chega e sai curando. E tudo que você usa tem um revés. O guerreiro tá ali com a cara dele pra tomar tapa. O mago não. O mago tá escondido ali, atrás dos outros. Então quando eles colocam os componentes de magia, os componentes de magia não só são uma maneira de você descrever a magia, mas elas são limitadores. É uma coisa para que o mago ou o clérigo se preocupe, ou qualquer outro conjurador. Ele tem que ter os seus itens, ele tem que ter certo dinheiro, ele tem que ter certa renovação. Ele não pode simplesmente tá sem nada, pelado, e sair soltando magia, dependendo da magia. Então é necessário, porque é um regulador para isso. E o que eu vejo até hoje, o que eu vejo é a grande maioria dos mestres e a grande maioria dos jogadores não tá nem aí para os componentes de magia. Aí o mago sai fazendo o que quer, o clérigo vai, mas vamos ressuscitar aqui, mas você precisa de um cristal aqui de 1 bilhão de PO. Não, eu tenho aqui, ó, não tenho aqui, eu tenho. O cara nunca parou e nunca teve dinheiro para comprar um treco desse. Mas ele tá ali com o troço carregado. Então eu acredito que é muito ruim, é muito pior você simplesmente perder esse controle e você tira o custo da vantagem. Se o mago tem a vantagem de fazer coisas incríveis, fenomenais, como é que é? Semifenomenais, como é que o Eugênio falava, né? Coisas maravilhosas semifenomenais. Semifenomenais. O cara consegue fazer quase impossível, mas não tem custo nenhum, você já deu uma vantagem muito grande para ele. E isso também se aplica aos inimigos. O cara simplesmente, o vilão já chega e relampo, fireball, desintegrar, evaporação, desejo. O cara não tá preocupado em enfiar a mão ali nos componentes e misturar um pouco de farinha com pó de prata e dar uma cuspida, falar 3 palavras, fazer o jutsu do Naruto pro trem funcionar. E aí você perde um pouco dessa preocupação, que é um dos reguladores de regra para equilibrar o guerreiro e o mago. Porque até o mago fazer isso aí é o tempo do guerreiro chegar para descer a espada. O MH tá falando aqui no chat que nunca viu lugar nenhum que considera componente. Entregou que não tá assistindo a Corte do Fim do Mundo. Eu ia falar. E também eu ia falar que você considera, geralmente, no Forja não lembro muito, mas é porque geralmente os nossos casters não tinham muitas magias. E se não me engano, é a regra padrão do D&D, by the way, que se o componente indica que tem um custo de peças de ouro atrelado, mesmo se você tiver foco arcano ou a bolsa de componentes, você precisa daquele componente específico, então... Ele fala assim, foco arcano substitui qualquer componente que não tenha custo específico. Se você tiver a bolsa de componentes, ela também substitui, presume-se que ela tem os componentes que não tenham custo específico. 90% das vezes o caster vai ter. O clérigo, o paladino vão ter o símbolo sagrado, o mago vai ter o grimório, o feiticeiro vai ter... todo mundo vai ter o seu itemzinho lá, o seu foco arcano para substituir. 90% das vezes, os caras têm isso. Quando não tem, bolsa de componente de magia é quase que kit do aventureiro feliz. O cara já começa comprando aquilo ali para ter na mão, para não depender de nada disso. No Corte do Fim do Mundo, a galera está, neste momento, na situação de rolou o relógio do apocalipse, e o que aconteceu foi, eles tiveram que enfrentar o mestre, o comandante da frota pirata, que eles não achavam que iam encontrar. Eles não conseguiram negociar o caminho deles para sair disso. Tomaram uma tunda, apanharam, perderam até o caminho de casa,
foram presos, estão esperando neste momento para serem levados para o mercado de escravos para serem vendidos como escravos. E aí eles estão no processo de tentar fugir para evitar isso. E eles foram presos. E o cara é um comandante da frota pirata, que é um cara fodão. Esse cara não olha para os conjuradores e fala, sim, depois de derrotá-los e aprisioná-los, eu vou deixá-los com todos os seus equipamentos e tudo que tem na mão. Não, os caras acordaram pelados. Os caras só estavam com a roupa do corpo dentro da jaula em que eles estavam presos. Nenhum componente de magia estava na mão. Então, assim, enquanto eles não acham o baú com as coisas que eles precisam, eles têm que lembrar quais são os componentes das magias específicas e ver se eles conseguem achar aquilo ali na mão. Ah, tem uma magia aqui que usa cinzas. Cara, tem uma fogueira que tá ali perto. Vai ter cinza ali. O cara consegue pegar a cinza e usar essa magia. Então o cara tem que olhar os componentes da magia dele e ver o que ele consegue improvisar ao redor. Enquanto ele não achar o componente, se por acaso ainda tiver lá um baú com as coisas deles, para ele pegar o foco arcano de volta, ou a bolsa de componente de magia, encontrar um outro conjurador que tenha os itens, enquanto ele não conseguir fazer isso, a capacidade de conjuração de magia dele está restrita. Acontece. E é parte da ideia, é parte do processo. Sim, eu acho que você usar a regra original ao seu favor pra você criar essas situações mais tensas, eu acho que é importante. E ignorar componente de magia em qualquer sistema que implica, a partir do momento que tem o componente de magia, ou pra estender pra além do D&D, qualquer recurso limitado está lá, ele está lá por um motivo. Ele está lá porque o Wish é forte pra boné, ele tá lá porque Resurrection é forte pra cacete, Animate Dead é forte pra caralho, acho que tem aquele crânio de valor de não sei quantas peças. Acho que ele não vai lembrar dessa porra porque tinha um player numa mesa que a gente tava jogando que ele queria muito um crânio dourado no valor de 350 peças de ouro ou mais. Era alguma coisa muito, muito bizarra assim. Valete, me dá uma luz aí. Mas esse tipo de coisa, que ela está lá, ela tem um motivo. E eu acho que é um motivo que não deve ser ignorado. Necessariamente. Não, eu até acho, o MH tá falando, é meio zoado também de propósito. Umas piadas, etc, não sei o quê. Mas existem. Esses componentes existem. E o sistema tem mecânicas próprias, no caso do D&D, para você não precisar ficar microgerenciando isso o tempo todo. Mas é bom que você tenha esse recurso como DM. Eu gostei muito de olhar e falar, bichão, olha a sua lista de magias e vê o que você tem aí que só precisa de componente somático e verbal, somático e verbal. Coisas que você consegue conjurar só falando e fazendo gesto. O que tiver de componente, você vai ter que improvisar. As magias mais poderosas precisam de componentes que você não tem, então você vai ter que dar um jeito em relação a isso. É parte do desafio, é parte do obstáculo do processo. A dificuldade está levando isso em conta. Na hora que eu estou balanceando os encontros, eu estou levando isso em conta. Porque o conjurador está restrito nas suas capacidades. Então, isso é legal. Eu acho legal você fazer isso. Entendeu? É engraçado porque ignorar componente de magia, na minha cabeça, é 100% ignorar uma regra que existe por um motivo e que funciona. Por nada. Vou acabar voltando aqui mais tarde. E vocês vão ver aqui o desenrolar da live. Podemos seguir? Vamos ter que correr mais, hein? Bora. Vamos ter que correr mais, hein? A gente fala pra... Eu falo pra vamos dar uma aceleradinha. Também. Todo mundo fala. Aqui a gente fala muito já e eu sou uma pessoa que fala pros cotovelos facilmente. Então vamos seguindo. O próximo é a melhor regra da casa. Nós falamos das piores, agora nós vamos falar das melhores. E então cada um aí vai trazer a sua própria experiência e a partir de então vamos ver qual vai ser as suas preferidas. E para começar, o tal de ignorar componentes de magia. Ué? Não é mesmo? Tá errado o slide? Não, é isso mesmo. É isso mesmo que você está vendo. Eu acho a pior dela, sim, ignorar é ruim, porque você está desregrando as regras. Mas e qual que é a melhor? Ignorar os componentes. Por quê? Porque ela ajuda pra caramba a história a rodar, meu amigo. Você não vai ficar preocupado com as patas do morcego, do branco albino, das montanhas azuis, das planícies de Erevan. Você não precisa ficar correndo atrás disso. Só que o que você não pode fazer é simplesmente ignorar isso daí. Marcelo falou aí o exemplo da galera que teve os itens roubados, e aí você se lascou. Você não tem como fazer, você não tem para onde ir, você não tem como se safar. Então, o que eu faço, o que eu vejo, e o que eu planejei, e o que eu coloquei no Eras. Era uma regra que eu trazia, que eu fazia na terceira edição que eu narrava, 3.5, e trouxe para cá.
Primeiro, componente é exigência? É exigência. Só que a minha magia, ela pede. E para eu conseguir fazer com que aquela estrutura perca força, apodreça ou qualquer coisa, ela fique mais frágil, eu preciso misturar um pouco de cal com um pouco de óleo, dou 3 pulinhos, faço um joinha e falo a palavra mágica. É isso que eu preciso fazer para o troço funcionar. Só que eu não tenho cal. Os componentes materiais, quando você vai ver, os componentes verbais, os componentes gestuais, eles fazem parte de um contexto de simbologia. A magia não é nada mais nada menos que uma simbologia. O clérigo precisa de um símbolo da divindade dele para fazer o negócio. Poucas vezes ele precisa de um cristal ou de alguma coisa que não seja pó de prata ou água benta para fazer a coisa funcionar. Lembrando que ele benze a própria água. Agora, quando você tem os outros conjuradores, a magia ela tem um significado. Eu estou misturando cal com óleo e com as palavras e o gesto, porque eu quero fazer uma parede ficar fraca. Então o cal e o óleo simbolizam os materiais misturados que construíram aquilo ali. Qual que é a regra que eu adoto e que eu incorporei no Eris? Os componentes que você utiliza, eles não são definitivos. Se uma magia influencia, se ela é de necromancia, por exemplo, e eu geralmente preciso de um pouco de pelo de um bicho, ou dente de um bicho, pedaço de osso, você pode simplesmente substituir e improvisar esses componentes, desde que eles tenham a mesma simbologia. Se ele for um troço muito semelhante, dane-se, o cara simplesmente está ali há 4 meses no meio da aventura, numa terra selvagem, não tem um lugar para ele fazer compra, mas ele vai achar os componentes dele ali. Porque ele não tem como achar cal, branquinha, coisada, mas ele vai achar o quê? Uma argila ressecada, ele vai achar areia, ele vai substituir de acordo com a simbologia. E você pode usar isso daí. Segundo ponto que eu usei no sistema. O mago, ele pode ignorar um desses componentes, mas ele é obrigado a usar um negócio chamado item dedicado. A cada grupo de círculos de magia, tipo de 1 a 3, de 4 a 7... de 4 a 6, de 7 a 9, você tem que ter um item que é responsável pela sua conjuração. Esse item é que é o bizu nervoso. Então é o mago que faz magia com a varinha. Se ele tá com a varinha, ele não precisa ficar enfiando a mão no saco para puxar pó de nada, nem óleo, nem nada. Por quê? Porque ele tá com a varinha, mas ele só faz magia com a varinha. Tirou a varinha dele, ele volta a ter que obedecer todos os critérios de conjuração. Ah, o cara tem um anel. O anel é o símbolo dele. O grimório é o símbolo dele. Ele usa. Aí o cara olha e fala assim, cara, aquele mago só faz com a varinha. Vamos tirar a varinha da mão dele. Então, ao mesmo tempo que você facilita pro cara, você também dificulta pro cara. E nessa onda de você poder usar essa simbologia, substituir os componentes, ou usar esse artefato dedicado, eu consegui deixar a coisa mais dinâmica, porque o personagem, ele se preocupa com o item dele. O item é a fonte da minha magia. Eu faço magia com o item. Eu preciso não perder o item. Se eu perder o item, eu vou ter dificuldade, eu vou ter problema. Com o item, eu tô sussa. E aí eu não preciso fazer essas preocupações de longo prazo. E o jogo acaba fluindo muito, muito mais. Sem perder essa questão do cuidado, né? Porque aí o cara tá com o item, ele é visado, todo mundo sabe que ele só faz com a varinha. É só tirar a varinha do mago para ele parar. Falei no chat ali, você tá resistindo fortemente a usar o termo fetiche para evitar confusão. Porque se eu usar verdade. fetiche, as pessoas vão pensar nisso que o Marcelo quis dizer, ou com certeza vão pensar em Lobisomem Apocalipse. E eu presumo ser um pouco... Você tirou isso, não? Não, na verdade eu tirei do Harry Potter. Ah, tá. Eu achei que você ia falar que você tinha tirado do báculo da Sakura, no Sakura Card Captor. O báculo da Sakura. Nossa. Não, porque eu nunca mexi no báculo da Sakura. Báculo da Sakura, do Sakura Card Captors. É essa a minha idade, galera. Nossa, mas aí... Assistia na manchete. Assistia, pô. Yukito, assistia na Globo já. Já era na Globo quando eu assisti. Não é nem falando de Sakura Card Captor, é só falando realmente que, tipo assim, a Sakura Card Captor é incrível, é que realmente a referência só é beirando ali o arcabouço cultural. É arcabouço cultural. Porque o jovem que tá aqui,
tem um monte de jovem no chat que fica querendo me zoar. Ai, porque você não assiste Hunter versus Hunter? Que você não assiste Boku no Pico, não sei o que. Gente, eu não assisto esses animes que vocês estão falando. Já pegou. Eu não assisto os animes que vocês assistem o tempo todo. Eu tentei assistir My Hero Academia, tô acabando a primeira temporada com muito custo, porque é muita gritaria e muito moleque pro meu gosto. Tá saldo. E Jojo, assistiu Jojo já? Não consegui. Tentei ver. Tá na mesma. A parte 1 se arrasta. Da parte 2 O Salada, talvez melhore depois. o Salada tá a parte naquela de do. Jojo se arrasta. Salada tá naquela de não ver citar magia antiga para mim. Eu estava lá quando ela foi criada. É isso, exatamente, entendeu? Eu tô lá naquela época em que a gente falava. A Astro primeira Boy. vez que eu li a palavra fetiche foi na conotação de RPG. Depois que eu fui apresentado ao conceito de fetiche alheio. O Marcelo assistia anime, ele dizia Astro Boy. Eu assisti. Eu nem assisti anime, eu comecei com Tokusatsu. Não, sacanagem, eu comecei com anime. Mas o conceito de fetiche ou de objeto mágico, de foco, etc., tá aí, tá presente. Ele funciona maravilhosamente bem. Ele sintetiza, ele explica isso. Mas é o que eu tô falando, ele não é você não está ignorando o componente. Você está substituindo o componente. Ele continua sendo fundamental. Como você mesmo falou, o cara que entende que o mago, o conjurador, usa esse objeto, entende que aquele é um ponto fraco dele. Assim como você... E aí o cara pode tentar tomar o cajado, a varinha, etc. Assim como o cara pode ir lá e usar um ladrão para roubar na punga o saco de componentes de magia do mago e pronto, deixar ele de desguarnecido. Acontece. Ou você toma o símbolo sagrado do clérigo e quebra na frente dele para falar, quero ver tu rezar agora, filha da puta. E aí o cara não tem a bolsinha de componente de magia, ele vai suar sangue para conjurar os milagres dele. Eu acho que ela é uma faca de dois gumes, né? O ignorar os componentes de magia. Ajuda a história a rodar pra você não ter que ficar correndo atrás de componente como se fosse um personagem de Monster Hunter. E ao mesmo tempo também ela retira o custo de coisas muito poderosas e torna elas meio triviais. Então você tem que saber usar com parcimônia. Talvez aplicar refinos em cima dela de acordo com o que você quer passar para os seus jogadores, seja Power Fantasy, ou seja realismo, ou seja só tentar fazer os players se preocupar menos com as peças de bicho que eles estão carregando dentro da sacola. Exato, eu gostei do refino. Você entendeu? Aqui é o refino. Aqui é o creme de la creme dos comentários. Você tá por fora.